E aí, galerinha, que saudade que eu tô de vocês, gente. Que é isso, hein? É muito tempo longe, não vou aguentar. Já tava acostumada a ficar de segunda até sexta sem ver vocês, mas agora todo esse tempo não tá dando, hein? Mas, gente, tô gravando essa aula aqui pra gente continuar os conteúdos ali do nosso cronograma, certo? Então, a gente vai para o próximo capítulo do nosso livro, que é o nome ali é um pouco mais sobre os números, vamos aprender um pouco mais sobre eles. Mas nessa aula de hoje a gente vai ver sobre um tópico só, que é a notação científica. Tá preparado? Vem comigo então. Deixa eu passar aqui. Então, antes da gente ver a notação científica, a gente vai relembrar e reforçar algumas coisas sobre as potências de base 10. Lembra o que é a base, né? Númerozinho lá de baixo, o expoente é o númerozinho de cima ali da potência, tá? Pra gente lembrar, olha só. Então, se eu tenho aqui, deixa eu colocar o... Se eu tenho aqui, ó, 10 elevado à quarta potência, quer dizer que eu vou ter que multiplicar a minha base, que é o 10, né? 4 vezes por ele mesmo. Então, vai ficar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Eu posso fazer todas essas contas aqui? Posso. Mas, observem o meu resultado. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 zeros. Que interessante. Meu expoente é 4 e o resultado é 4 zeros. Vamos ver o próximo. Esse aqui já coloquei direto. O meu expoente é 6 e o meu resultado tem 6 zeros. Olha aqui, meu expoente é 15. Imagina multiplicar 15 vezes o 10 por ele mesmo. Haja, né? Bracinho. Mas vai ter também, então, 15 zeros. Opa, eu não posso dar spoiler da próxima parte. Então, é importante a gente lembrar disso, que sempre uma potência com a base 10, eu vou olhar para o meu expoente e o meu expoente vai indicar quantos zeros eu vou ter lá no resultado. Então, vai ficar 1 e quantos zeros eu tenho aqui no meu expoente. Aqui era 4, 4 zeros. Expoente 6, 6 zeros. Expoente 15, 15 zeros. Tranquilo, né? Vocês sabiam disso? É fácil demais, né? Agora a gente aprendeu, né? Um pouco antes, há um tempinho atrás, os expoentes negativos, como que a gente resolvia, né? Mas hoje eu também vou dar um macete aqui, mas esses macetezinhos aqui só valem para a potência de base 10, tá? Não vou sair fazendo isso para quando eu tiver 2 na quarta, vai colocar o 2 lá e um monte de zeros. Não é isso, só vale para base 10, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 10 elevado na menos 3. Então, ó, dou o looping ali, né? Faço o looping na minha base, vai ficar 1/10. E inverto o meu expoente, vai ficar ao cubo, né? 3 positivo. Então, eu vou multiplicar 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10. E, então, vai dar essa fração, que vai ser 1 sobre 1000. Quando eu divido isso aqui, eu tenho esse resultado, ó, 0,001. Tem alguma coisa que vocês estão vendo aí que a gente pode usar de macete? Olha depois da minha vírgula quantos dígitos eu tenho. 1, 2, 3. E o meu expoente é menos 3. Será que é isso? Vamos ver os próximos. 10 na menos 6. Olha o resultado. 0,0000001. Também tem 6 algarismos aqui depois da vírgula. E o meu expoente é menos 6. 10 na menos 12. 3, 6, 9, 12. 12 algarismos depois da vírgula. Tá aí, ó, galera. Então, quando eu tiver 10 elevado a um expoente negativo, vai sempre dar um 0,0001, né? E a quantidade de algarismos que eu tenho depois da vírgula é de acordo também com o meu expoente. Quando o expoente for negativo, vai ser assim. Quando for positivo, aí é só botar o número de zeros lá no meu 1, de acordo com o expoente. Fácil, né? Bem tranquilinho. Vamos ver agora o que isso aqui tem a ver com tudo isso, né? Que eu tô falando em notação científica e comecei a relembrar potências, mas vai fazer sentido daqui a pouquinho.
Existem alguns números muito grandes, existem muitos na verdade, né? E números muito pequenos. Principalmente ali na área da física, da química, é comum utilizar esses números, tá? Então eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, aqui, ó, o tamanho aproximado de um átomo de ferro. Barbaridade. 0,0000000000124 metros. Ele é muito pequenininho. A massa de um próton, a massa é o peso, né? Como se fosse o peso, né? A massa de um próton, 0,0, nem vou falar todos esses zeros, é zero demais. 167 quilogramas. Ah, tu viu? Ele é muito levezinho, um próton não pesa quase nada. Aí agora um exemplo de um número muito grande, a velocidade da luz no vácuo. Olha ali, ó. Aqui seria 300 bilhões de metros por segundo. Uau! Não. Isso aí. Que loucura, né? Vamos pro próximo. A massa da Terra. Misericórdia, é um número muito grande. Não tem como falar, é demais pra mim. É septalhão, eu acho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vixe, muito número pra mim. Mas o importante é pra ver aqui que é difícil, né, de representar esses números. Só se eu pedisse para vocês copiarem um desses números aqui, vocês já iam ficar, meu Deus, é muito número para copiar, prof. Então, para esses casos, tanto para números muito pequenos quanto para números muito grandes, é que nós usamos a querida e amada notação científica. Agora vamos ver o que é esse cara, essa tal dessa notação científica. Dizemos que um número está representado em notação científica quando é representado pelo produto, então uma multiplicação, de um número igual ou maior que 1 e menor que 10 por uma potência de base 10. Ó a potência lá, ó, que a gente estava vendo. Então, olha só. Isso aqui é uma representação genérica de uma notação científica. Então, eu vou ter o A aqui, que é o meu número, o meu coeficiente, que ele é chamado aqui, ó, de mantissa. Esse A ele vai ser um número, ó, maior do que 1 e menor do que 10. Então, ele não pode ser nem menor do que 1, não pode ser 0, alguma coisa. E também não pode ser maior do que 10, não pode ser 10, alguma coisa, ou 11, tá? Então, ele vai ter que estar ali entre o 1 e o 10. Vezes 10 elevado a b aqui, que seria o nosso expoente ali da potência da base 10, tá? Esse expoente, ele vai determinar, e a gente chama ele, nesse caso aqui da notação científica, de ordem de grandeza, porque é ele que vai dizer a grandeza do meu número. Porque se eu tiver ali um número muito grande, por exemplo, um expoente 24 positivo, então quer dizer que eu tenho um número enorme. Se eu tiver um menos 4, eu sei que é um número pequeno. Então, por isso que o expoente aqui na notação científica, ele é chamado de ordem de grandeza. Porque só de eu olhar para o expoente eu já vou ter uma noção de que monstro vem por aí, certo? Vamos ver uns exemplos aqui, então, de notações científicas, aqueles que a gente viu lá. Então, olha só, o tamanho aproximado de um átomo de ferro. Em notação científica, ó, um número menor do que 10, maior do que 1, 1,24, vezes 10 na menos 10. Mas da onde eu tirei esse número? Da onde saiu esse 1,24? Daqui, ó. Tá vendo que aqui no final eu tenho 124? Então, eu tenho que transformar esse número aqui num número que seja maior do que 1 e menor do que 10. Então, eu vou andar com a minha vírgula, né? Até chegar aqui no 1, que vai ficar 1,24. E aí, vezes 10, como que eu vou saber o meu expoente? Aí eu vou contar quantas casas eu vou andar aqui com a minha vírgula, ó, para chegar no 1,24. Vamos ver, ó. Tá aqui minha vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menos 10, porque é um número muito pequeno e eu andei
com a vírgula nesse sentido, tá? Do início do número para o fim, certo? Agora, vamos ver o próximo. A massa de um próton. Esse aqui é gigante, ó. Mas a mesma coisa, ó. Vou olhar aqui o número, tirando todos esses zeros que eu tenho aqui. Eu tenho aqui, ó, 167. Então, eu vou ter que ficar com ele nesse formato, 1,67. E aí, eu vou ter que ver quantas casas eu vou ter que andar aqui com a minha vírgula para chegar em 1,67. Vou contar aqui. É muita casa, eu não vou contar agora, eu tô com um pouquinho de preguiça. Mas eu já contei antes, ó. Então, tem 27 casas que eu vou andar com a minha vírgula para chegar aqui no 1, para ficar 1,67. Então, como também ó, eu tô indo do início do número para o fim, então vai ser negativo, tá? Agora vamos ver os números grandes, né? A velocidade da luz no vácuo ali, ó. 3, por que 3? Porque é o número que eu tenho aqui. Como não tem nada, é só o 3 e depois tem zeros, daí eu não preciso botar um número com vírgula. Seria 3,0, então não preciso. Daí só coloquei o 3, ó. Vezes 10 na 8. Como que eu sei o 8? Como esse número aqui, ele não tá aparecendo a vírgula, quer dizer que ela tá aqui, né, no finzinho do número, como se fosse vírgula 0, como eu falei ali pro 3. Então, agora eu vou ter que contar também quantas casas a minha vírgula vai andar, mesma coisa que antes, só que agora é do fim do número pro início, por isso que ele vai ficar positivo. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Cheguei no 3. Então, 10 na 8. Próximo, a massa da Terra, olha ali, um monte de zeros. Então, aqui, ó, tem 5, 9 e 8, depois zeros. Então, eu vou ter que ter, ó, 5,98. Vou fazer a mesma coisa, se a minha vírgula tá aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cansei, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, mas não acabou aqui, ó, porque eu não posso ter 598 lá, né? 23, 24, 5,98. Então, 10 na 24. Tem até que tomar uma aguinha aqui que essa aí cansou, né? Vamos ver mais algumas aqui, então. Agora, se eu ganho, eu recebo ali a minha anotação, como que eu faço para escrever ela em número? Lembrando ali, o 2, então, ó, como é? O 0 não é nem positivo nem negativo, né? O 0 vai ser um caso bem particular. Quanto que é 10 na 0? Não ouvi vocês responderem. Vocês responderam? Então, tá bom. Qualquer número elevado na 0 é 1. Então, isso aqui é como se fosse 2 vezes 1. Então, isso aqui nada mais é do que 2, tá? Então, quando for potência 0, é o próprio número ali. A própria mantissa vai ser o valor do meu número, tá? Agora aqui, 2,5 vezes 10 na quarta potência. Então, ó, como é positivo, quer dizer que a minha vírgula, ela veio lá do fim para cá e andou 4 casas. Então, eu vou fazer o processo contrário para descobrir o número. Vou escrever ali o 2 e o 5 e vou ter que andar a minha vírgula, então, 4 casas agora lá pro fim do número, ó. Então, vou chegar nisso aqui. A vírgula estava aqui, ó. Andou 1, 2, 3, 4 casas. E aí, então, eu tenho 25 mil. Certo? Ó, 1,58. Mesma coisa, vou escrever aqui, vou botando zeros, né? Cada vez que eu tiver que andar mais casas. Tem que andar 8 casas. Então, ó, tá, a vírgula tava aqui no 1, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, negativo. O 3 vezes 10 na menos 3. Lembrando que quando é negativo, é um número muito pequeno. Então, ele vai ser um número 0,00 alguma coisa, né? Então, nesse caso aqui, o 3 vai ter que ser o meu último número. E eu olhando aqui o meu expoente, eu posso ver que ele andou 3 casas, ó. Então, botei o 3 por último. A vírgula estava bem aqui, ó, né? Tava depois do 3, porque ele tava um número inteiro. Então, vou andar 3 casas, ó. 1, 2, 3. Boto a vírgula e como eu não posso
eu preciso ter alguma coisa antes da vírgula, eu preencho ali com o 0. Então, depois da vírgula tem que ter, ó, 3 casas decimais. 5,4 vezes 10 na menos 5, a mesma coisa. O 5, 4 vai ficar no fim do número, né? E aí depois eu vou ter que ir contando 5 casas até chegar no 0, vírgula. Olha aqui. A vírgula estava aqui, né? Esse aqui vai ficar um pouquinho diferente, porque ele vai ficar com uma casa a mais, mas não é que tá errado. É porque ele já tinha uma casa decimal aqui, tá, gente? Então, isso tem que cuidar. A vírgula, nesse caso, não estava aqui no 4, ela estava aqui no 5, ó. Então, vou ter que andar 5 casas agora. 1, 2, 3, 4, 5. E boto o 0 lá na frente. Então, ó, do 5 até a vírgula, eu tenho 5 casas, tá? De onde a vírgula estava até onde ela foi parar. E mais uma aqui, 2,33 vezes 10 na menos 9. Mesma coisa, ó, aqui vai ter 2 casinhas a mais, ó, porque tem 2 casas já depois da vírgula ali, né? 2,33 vezes 10 na 9, ó. A vírgula estava aqui, vou contar 9 casas a partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, vírgula. Tranquilo? E agora o contrário, ganhamos o número e para transformar em notação científica. É um número pequeno, então vai ficar negativo. Quantas vezes eu vou ter que andar minha vírgula para eu ter um número inteiro maior do que 1, menor do que 10 lá? 1, 2, 3, daí eu vou ficar com 7, né? Então, 7 vezes 10 na menos 3. Aqui, quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei aqui, eu vou ter 1,09, já é um número maior do que 1 e menor do que 10. Se eu andar mais uma vez, ó, eu vou ficar com 10,9, daí vai ser maior do que 10, então não posso andar mais. Já me esqueci quantas casas a gente tinha andado, vou ter que contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 1,09 vezes 10 na menos 5. Olha esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parou aqui. 2,543,8. 7, né? Então, vezes 10 na menos 7. Agora, uns números bem grandões, ó. Aqui a vírgula é como se ela estivesse aqui. E eu preciso que ela esteja aqui, ó. 3,7, para ser um número maior do que 1 e menor do que 10. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3,7 vezes 10 na 7. Aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2,09767 vezes 10 na 8. Mais um. Cansaram já? Mas é pouquinha coisa, porque eu tô dando vários exemplos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7,029 vezes 10 na 10. E acabou. Acabou. Era isso por hoje, gente, viu? Falei, é só essa questão, então, da notação científica, tá? Tanto pegar um número e transformar ele em notação científica, quanto descobrir quanto que vale numericamente, né? Qual é o valor representado em número de uma notação científica. Esses dois itens que a gente viu aqui. Vou colocar umas atividades para vocês lá na plataforma, tá? Não me deixem sozinha por lá. Espero vocês lá, tá bom? Um beijo, tchauzinho!